país? Boa noite, Leida. Boa noite, telespectadores da TV Zimbo. No contexto atual, sim, porque a eliminação dos subsídios aos combustíveis tem um impacto imensurável para a nossa economia, ou seja, e como a peça disse muito bem, vai haver um aumento generalizado do nível geral de preços. Estamos aqui a falar aumento, sobretudo, vamos dizer aqui, do transporte, a corrida de táxi vai aumentar, estamos a dizer o aumento da energia, do preço da taxa da energia, da água, ou seja, o custo do combustível faz parte da estrutura de custo de todas as empresas e todas as famílias. E, portanto, aumentar, ou neste caso, reduzir o subsídio, pressupõe aumentar o preço do combustível, que vai ser repercutido para a população como um todo. Como é que pode ser entendida esta decisão pontual do Governo em relação a esta questão? Não, a decisão não é pontual, Leida. A questão da eliminação gradual dos subsídios aos preços do combustível vem desde 2009. Em 2009, o Governo elaborou a Estratégia de Segurança Energética Nacional, que pressupunha que a redução gradual do subsídio ao combustível devia ser precedida de algumas medidas. Dentre elas, estamos a falar, por exemplo, do aumento da produção de refinados em Angola, daí a refinaria do Lubito, a refinaria de Cabinda, a refinaria do Soio e aqui a reestruturação da refinaria de Luanda. Também devia atender à própria mudança da matriz energética nacional. Estamos a dizer em que as centrais térmicas que estão espalhadas por todo o país deviam ser substituídas por centrais que, em vez de usarem gasóleo ou GTB, passariam a usar gás. Portanto, também havia maior disponibilidade de gás. Estas condições é que deviam permitir com que o Governo gradualmente eliminasse os subsídios. O que é que isso significa? Que estas condições ainda não estão criadas e por isso o Governo prefere ponderar? Sim, ainda não estão criadas, Leila, porque se repararmos, nós ainda continuamos a importar muito combustível, os refinados, e esses combustíveis têm sido suportados pela Sonangol. Por outro lado, o acordo com o FMI previa que, e é consensual, que o subsídio ao combustível favorece aqueles que têm maior rendimento. Esta é uma narrativa que se cria. E, portanto, para a redução gradual dos subsídios aos combustíveis, devia-se aqui ter uma medida complementar, que é a questão da questão social. O Quenda, o projeto Quenda, surge neste acordo, ou seja, vamos reduzir gradualmente o preço aos combustíveis, ou subsídios aos combustíveis, e paralelamente vamos passar recursos financeiros para aquelas populações mais carenciadas, porque essas seriam as principais vítimas. Portanto, o Quenda não teve a abrangência e a dimensão que se pretende, e reduzir hoje o subsídio ao combustível não me parece ser a medida mais acertada. E como é que fica a relação com o FMI e o Banco Mundial? Não, o FMI e o Banco Mundial já aceitaram, porque as condições sociais não permitem. Por um lado, nós estamos nesse preciso momento a tentar controlar o nível geral do preço através da reserva estratégia alimentar, através pelo menos da estabilização da taxa de câmbio. Nesse momento, a redução do subsídio ao combustível seria uma medida contraproducente com todas as medidas que o Governo já vem adotando. Eu acho que, conversando tecnicamente com o FMI e o Banco Mundial, eles vão perceber que atualmente as condições não estão criadas para a eliminação desses subsídios. Em contrapartida, devemos dar algum sinal a estas instituições que estamos a criar todas as condições necessárias para que se implemente, então logo as condições estejam criadas essa medida. Doutora, a questão que lhe coloco a seguir é meio para provocar, mas é uma preocupação com certeza de quem também nos está a assistir agora. Tem noção de quanto é que o Governo gasta com a subvenção aos combustíveis, em kwanzas ou em dólares? Em média tem sido entre 1.000 milhões e 500 a 2 milhões de dólares. Só que, no entanto, uma média que é anual? Anual. 1.000 milhões e 500 a 2 mil milhões de dólares. Na linguagem anglo-saxona que estamos a falar 2 bilhões de dólares. Só que, no entanto, essa subvenção tem sido feita pela Sonangol de forma indireta, e o Estado depois compensa com títulos ou com pagamentos à Sonangol. O grande custo desse subsídio tem a ver com o facto da Sonangol estar a utilizar recursos que podia financiar os seus projetos, sobretudo na atividade de core. Estamos a falar no upstream, estamos a falar das plataformas petrolíferas, as concessões, para financiar os combustíveis, os preços aos combustíveis. Isso, a médio e longo prazo, pode trazer a Sonangol numa situação financeira bastante difícil. No entanto, para além desse custo pessoal do privado da Sonangol, temos um conjunto de benefícios sociais. A análise que temos feito é os subsídios só se justificam quando os benefícios sociais associados aos subsídios é superior aos custos privados que a Sonangol tem suportado.
Quais são os maiores desafios para pensarmos a posterior na implementação desta retirada da subvenção aos combustíveis no país? O principal desafio é continuar a implementar com maior celeridade os projetos de refinaria, monitorizar a implementação por parte da Prodel da reconversão das suas turbinas térmicas em turbinas de ciclo combinado, que vai usar gás e água, e, em simultâneo, adotar uma medida de proteção social base, nesse caso como Cuenda, muito mais abrangente, de tal forma que tenhamos as condições de reduzir o preço dos subsídios aos combustíveis e não afetar aquelas famílias mais vulneráveis. Doutora